Vou integrar aqui o professor João César de Castro Rocha, que já está aqui conosco. Bem-vindo. Tudo bem? Rodrigo, boa tarde, Renato, boa tarde, Felipe. Felipe é meu colega da UF, o Ergiano e o Piano. Né? Legal reunir. O Felipe pode ficar mais um pouco, né, aqui com a gente. Felipe começa, então, já. Eu sei que o João César está lançando um curso aí sobre Shakespeare, fiquei interessadíssimo. Obrigado, Renato. Como é que aliás, eu estava agora ensinando Shakespeare aqui para os alunos. Estamos lendo Coriolano. Olha, Olha só, Renato, Shakespeare. Olha só, Felipe. Em Coriolano, o personagem principal, que é o Coriolano, ele é um tirano muito arrogante, despreza o povo, e ele é exilado pelo povo para sair de Roma. Ele perde a eleição, por assim dizer. O que ele faz, Felipe? Ele se une a uma potência inimiga para destruir Roma. Pois é. Muito atual, né? Eu sou do tempo, Renato, em que eu e o João, a gente participava de debates literários, a gente discutia muito mais literatura que política, a gente se debruçava, né, João, sobre questões mais artísticas, estéticas, né? A gente foi meio que sugado por esse tsunami da extrema-direita que nos obrigou a ir para o debate público para proteger a democracia, para defender a democracia, como todo mundo, né? Então, eu só queria lembrar disso, que a seara do João original é a literatura, a teoria da literatura, o que ele faz com muita competência e fez a vida toda. Tivemos já muitas discussões e até discordâncias sadias, muito boas discordâncias, inclusive em rede nacional. Discordamos muito, mas com muita civilidade, coisa que hoje é difícil fazer quando se discute com a extrema-direita. Mas, João, deixa eu te encaminhar a primeira pergunta, que para mim é uma pergunta angustiante, muito angustiante. Eu citei essa tua trajetória intelectual, que é muito maior do que isso, estou só rememorando áureos tempos de 10, 15 anos atrás, que a gente fazia coisas, eu diria, muito mais prazerosas em termos artísticos, mas hoje a gente se vê nesse redemoinho da conjuntura política, tendo que estudar, entender, dissecar as estratégias antidemocráticas, violentas da extrema-direita e tentar enveredar por alguma resposta. Mas eu, sinceramente, fico me questionando se os nossos métodos, a nossa formação mais cartesiana, científica, acadêmica, ela é realmente eficaz ou se a gente chove no molhado o tempo inteiro. Eu realmente fico muito angustiado com isso. Às vezes eu estou aqui conversando com o Renato, com a Adri, ou na CNN, e faço os comentários e me sinto um pouco impotente, me sinto quase que uma fraude, eu me sinto assim com aquele complexo de fraude, mesmo de achar que eu não tô conseguindo fazer nada, que tudo que eu discuto aqui dialeticamente, na verdade, está saindo pelo ralo, porque a questão não é dialética, a questão é controle do imaginário, é simbólica, e a gente não consegue dar conta disso nos nossos embates intelectuais. Você tem essa mesma sensação ou eu estou exagerando assim? Não, eu compreendo perfeitamente o seu sentimento, Felipe. Eu, no caso, eu tenho um defeito constitutivo, que é o otimismo irresponsável. Então, eu sempre creio que nós vamos encontrar uma alternativa. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender, e isso aqui eu concordo plenamente com você, que a extrema-direita avança no mundo inteiro porque a extrema-direita ela investe em duas áreas. Áreas que, no passado, também eram do nosso campo. A primeira área na qual a extrema-direita investe, e com sucesso, é no campo dos afetos. E para a extrema-direita não se trata de discutir projeto, de discutir racionalmente a ágora e configurar o espaço público como um debate de ideias. Para a extrema-direita, do que se trata é de transformar a política na região dos afetos. Mas não estamos inovando em nada, aliás, como sempre. Vocês de faculdade de jornalismo, todos vocês se debruçaram com muito cuidado sobre um texto de 1936, do Walter Benjamin, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Esquecendo um pouco a discussão sobre o conceito de aura, o objetivo real desse texto do Walter Benjamin era contribuir, lá na década de 30, para que o campo da esquerda se opusesse ao avanço do nazifascismo pela apropriação criativa de dois meios de comunicação que, à época,
surgiram e foram indispensáveis para o avanço nazifascista: o rádio e o cinema. E o Walter Benjamin chegou a cunhar a famosa expressão, ele disse assim: o fascismo estetizou a política. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o fascismo dominou o campo, o imaginário político, com a ordem dos afetos: ódio, ressentimento, inveja, busca eterna de bodes expiatórios. E o Benjamin dizia: nós precisamos, como resposta, politizar a estética. E politizar a estética significava, em alguma medida, Felipe, guardadas as proporções e com a modéstia que sempre nos caracteriza, mas politizar a estética é o que vocês fazem, é o que nós fazemos quando conversamos. Do que se trata é de trazer consciência crítica para o espaço público. Essa é a oposição básica entre uma política dominada puramente pelo afeto e um outro tipo de política que tem projeto, que procura se basear na consciência crítica. É fácil? Não. Porque o reino dos afetos, tal como manipulado pela extrema-direita, é o reino eterno da dopamina barata. Eternamente, esse fluxo constante de satisfações imediatistas que requerem a continuidade eterna do mesmo princípio. Então, o que fazer? Na nossa parte, eu acho que é algo importante, Felipe, e eu acho que a mídia alternativa tem uma importância muito grande, Renato e Dê. O trabalho que vocês fazem de formiguinha todos os dias tem um trabalho fundamental. Sem vocês, e por isso eu participo com enorme, voluntariamente sempre, eu participo com grande paixão dos debates da mídia alternativa. Porque sem vocês, o presidente Lula continuaria preso. E eu digo isso, eu não digo isso retoricamente. Eu digo, se nós não tivéssemos contado no Brasil, no espaço público, com um espaço crítico, no qual permanentemente foi chamada atenção para as arbitrariedades da Lava Jato, nós não teríamos tido clima, por exemplo, para um hacker de Araraquara, revelando de fato o que vocês denunciaram durante anos da Lava Jato. Então, Felipe, situação complexa. O que nós podemos fazer? Da nossa parte, compreender que a extrema-direita é mestra na retórica dos afetos. A extrema-direita transnacional, ela tem PhD em retórica dos afetos. Os afetos tristes, o ódio, o ressentimento, mas que são os afetos, na história do Homo sapiens, são os afetos agregadores. Mas o que nós fazemos é suficiente? Não, Felipe, nenhuma circunstância. Mas o que nós fazemos pode ter uma importância grande se nós convencermos o governo da Frente Ampla e todos os governos de esquerda no mundo inteiro de que o jogo da política mudou radicalmente. E nesse jogo da política que mudou radicalmente, a esquerda precisa, no governo, recuperar uma dimensão sem a qual a esquerda se torna perfumaria, que é a dimensão do conflito. Sem conflito democrático, não há esquerda. E um governo como o governo da Frente Ampla precisa reconduzir a política para um universo do conflito democrático. É interessante esse teu discurso, essa tua fala, João César, porque ela pega exatamente o ponto que eu há muito tempo me bato aqui. Eu falo assim, a polarização sempre existiu. Ela não é um fato novo, né? É que agora, na polarização, nós temos a extrema-direita, com hegemonia sobre a direita, e não a direita liberal com hegemonia sobre a extrema-direita. É uma hegemonia pactuada, né? Porque o governo Bolsonaro teve lá o ministro da Economia, o posto de Ipiranga, qual é o nome dele? Paulo Guedes, como o centro do governo. E não conseguiu ir muito além nas privatizações, no liberalismo radical, por falta de competência daquele grupo político que estava no poder. O Tarcísio tem sido muito mais hábil aqui em São Paulo, conseguiu rapidamente privatizar a Sabesp. Foi uma cartada de um ano, ele resolveu e entregou, e isso faz com que ele seja aplaudido por aí. Mas eu queria avançar um pouco nisso contigo, no seguinte: como a esquerda, consegue atrair um campo de centro para rachar, no mínimo, essa direita mais civilizada, vamos chamar assim, ter como uma parte, e radicalizar o seu discurso com uma agenda mais de esquerda. Porque será que se ela for só para essa agenda de esquerda, eles
nós nos tornaremos minoritários na sociedade, João César? Vamos lá, Renato. Eu fico feliz que você toque nesse ponto. Esse ponto é tão importante. Vou pensar aqui em voz alta, então. No Brasil, a luta de classes nunca foi tão forte como hoje. Só que a luta de classes no Brasil hoje, ela é exercida 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela Faria Lima, pelo mercado financeiro e pela mídia corporativa. Não existe nada que o presidente Lula faça que não tenha uma manchete enviesada. Por exemplo, o presidente Lula voltou da China com acordos bilionários para investimento no Brasil de importantes indústrias chinesas. Vocês viram alguma notícia, alguma manchete positiva da imprensa sobre isso? A única manchete que dominou a mídia corporativa relativa à viagem do presidente Lula foi uma fake news, que a primeira-dama teria interrompido o presidente chinês Xi Jinping para inquirir sobre o TikTok. E o presidente Lula disse, não, mas a pergunta foi feita por mim. Então, essa entidade fantasmática no Brasil, o mercado, Renato, está em luta de classes desde o dia 1 de janeiro de 2023. Veja, há 3 anos, só no Brasil acontece um fenômeno. Há 3 anos, os analistas extraordinariamente bem pagos de mercado erram. Sistematicamente, eles jogam a inflação para cima e a previsão de crescimento do PIB para baixo. Não é um erro, é um projeto. O projeto é manter o Estado refém do saque permanente das elites financeiras. Porque, como a dívida do Tesouro Público é paga com juros da taxa Selic, se você tiver uma campanha sistemática de desinformação sobre o estado real da economia brasileira, os juros da taxa Selic crescem ou se mantêm altos e, com isso, os juros são verdadeiramente fortunas transferidas do Estado brasileiro para a elite financeira. A elite financeira neste país está em luta de classes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Me parece que, por vezes, nesse caso, a extrema-direita, só aqui entre nós 4, que ninguém nos escute. Renato, o que a extrema-direita faz hoje no Brasil, de maneira odiosa, vil, abjeta, mas o que a extrema-direita faz é hiperpolitizar todas as ações. A extrema-direita politiza. Se o presidente Lula espirrar numa viagem para os Estados Unidos, a extrema-direita politiza o espirro. Vai dizer que é uma doença grave, que mostra que o presidente Lula é o Joe Biden. Se o presidente Lula não espirrar, dirão que estão escondendo um quadro clínico grave. Então, a extrema-direita politiza radicalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma figura como Nicolas Ferreira não faz campanha no período eleitoral. Viver em campanha é o princípio básico da extrema-direita no mundo inteiro. Por exemplo, em Portugal, com André Ventura, que eu denuncio há anos, dizendo que ia acontecer o que aconteceu agora. E o Chega, pela primeira vez na sua história, ficou à frente do Partido Socialista. A estratégia é sempre a mesma. É, de maneira incansável, ocupar as redes sociais com uma colonização da política pela lógica da atenção. Quem é que não está politizando, Renato? Sejamos aqui bem honestos. Quem é que não está politizando no mundo? Não é só no Brasil. É a esquerda quando chega ao poder. É como se o governo da Frente Ampla fizesse um esforço enorme para não quebrar louça, para parecer muito civilizado. Vamos ter um embate no Congresso? Evitemos. Só vamos passar as leis que nós sabemos que serão aprovadas. Não pode ser assim. Há uma dimensão da luta política da esquerda que fundou a possibilidade de um governo de esquerda no mundo, não só no Brasil, que é o conflito, mas conflito dentro das regras democráticas. Como assim? Vamos lá. É preciso taxar os dividendos, é preciso taxar os super ricos, é preciso aumentar o imposto sobre herança no Brasil. No Brasil, Renato, você paga de imposto sobre herança 4%. Como todos nós amamos os americanos e votamos no Trump, façamos com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o imposto de herança chega a 40%. Então, há uma dimensão de conflito indispensável. Dou um exemplo e passo a palavra para vocês para não ocupar muito tempo. Veja que a extrema-direita no mundo inteiro avançou com a crise de 2008.
no Brasil com a crise produzida pelo golpe, em 2016. Como assim? Veja, 2008. A crise é uma crise de especulação imobiliária, o chamado subprime, que eram aqueles créditos muito arriscados. Qualquer pessoa que tinha crédito no banco para comprar uma casa própria, que no fundo não podia pagar. O banco estava pouco preocupado porque, depois de um tempo, receberia o pagamento e tomaria a casa. E a especulação financeira. Essa crise poderia ter produzido um efeito dominó no sistema bancário planetário. Qual foi a solução que os países encontraram? Os Estados Unidos e a União Europeia. Socorrer o sistema bancário com trilhões, mas eu estou dizendo trilhões, eu não estou dizendo retoricamente. O governo do Barack Obama, que herdou a crise do governo George W. Bush, o Bush filho, o governo do Barack Obama socorreu os bancos nos Estados Unidos com trilhões de dólares. Compreende-se a racionalidade, não é, Dri? Senão seria um efeito dominó, o sistema bancário planetário poderia ruir. Perfeito, compreende-se a racionalidade. Agora, não se aceita o fato objetivo de que, na ponta, famílias de classe média baixa e famílias em condição ainda mais vulnerável, todas perderam suas casas, Renato. O sistema foi hábil e ágil para defender o sistema bancário, mas não teve nenhuma espécie de leniência com as pessoas que perderam suas casas. Na Europa, a resposta para a crise de 2008 foi o corte sistemático de uma promessa, que era um pacto de cidadania. O pacto de cidadania na Europa é que você paga, em alguns lugares, como a Suécia e a Finlândia, de 50% a 60% de imposto. Agora, você tem saúde gratuita, educação gratuita, transporte público gratuito, transporte público muito barato, de qualidade, você tem uma vida social organizada. Em 2008, qual foi a resposta da União Europeia? Foi sistematicamente começar a minar o pacto de cidadania implícito no estado de bem-estar social. Primeiro resultado objetivo dessa atitude da União Europeia, que apoiou os bancos, mas começou, para compensar o apoio aos bancos, começou a cortar os benefícios do Estado Social. Um homem que aos 35 anos tinha sido eleito o mais jovem primeiro-ministro da União Europeia, mas que na primeira reeleição, em 2002, perdeu para o Partido Socialista. Na segunda tentativa de voltar ao poder, perdeu de novo, mais uma vez, para o Partido Socialista. Este mesmo homem aproveitou, surfou na crise de 2008, tornou-se a imagem do antissistema, voltou ao poder em 2010, segue no poder. Eu me refiro ao Viktor Orbán. Então, me parece que recuperar a dimensão do conflito é tão importante, Felipe, quanto o trabalho que nós fazemos, que é o trabalho de tentar desvendar os mecanismos da retórica dos afetos da extrema-direita. Mas os partidos, as frentes amplas e os partidos de esquerda que, porventura, chegam ao poder, precisam politizar e recuperar a dimensão do conflito. Ou nós tendemos a perder a longo prazo, porque a campanha de desinformação da extrema-direita, a hiperpolitização no cotidiano, não tem trégua. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um dia, eles tanto batem na porta que chegam ao poder. Muito bem. Felipe. Deixa eu trazer só uns superchats aqui. A Débora Bianchini, é verdade, professor João César. Aqui na Espanha, a extrema-direita botou seus jornalistas dentro da Câmara de Deputados para constranger as esquerdas com fake news. E tem o José Cruz, que ele tinha perguntado, antes de você entrar, João, sobre se o Lula deveria aparecer mais em programas como Pedro Bial, dar mais entrevistas. O Bial que disse que só entrevistaria o Lula se tivesse um polígrafo, o pessoal lembrou aqui na China. Isso. E ele disse, acho que vocês não entenderam, Lula tem que dar entrevista na grande mídia para reverberar, infelizmente tem que ser assim, sobe a popularidade, o que acham? Aí eu já passo essa pergunta, será que é uma boa? Cara, eu acho que o Lula tem que dar entrevista pra gente, sinceramente, não tô nem... Pô, o João César falou uma coisa aqui que o Lula sabe. No momento em que ele estava com mais dificuldade, preso, isolado, né? Até agora mesmo, Mojica morreu, ninguém falou que, entre outras coisas que o Mojica fez, foi vir aqui visitar o Lula na cadeia, como o Papa, que mandou enviado aqui, a gente deu matéria na época, e foi tratado como jornalismo de fake news. Então, dá entrevista, dá coletiva, ou dá para todo mundo, coletivas, que aí eu acho que ele pode se comunicar mais,
fazer algo como as Manhaneiras, Dri. Ou, se for ter que escolha aqueles que são os veículos mais próximos a ele, como fazia o Bolsonaro. Não sei se o João César e o Felipe concordam, mas assim, eu entendi o argumento do Zé Cruz, né? Ele é uma pessoa que está sempre aqui com a gente, inclusive, mas eu queria dizer que, a meu ver, o Lula deveria ir para um caminho mais de dar coletivas, incluindo os veículos da mídia progressista. Não fazer só para os veículos da mídia tradicional. João. Não, fala você primeiro, Felipe, já falei muito, eu escuto você agora. Não, eu queria te ouvir porque eu sou suspeito, eu vou concordar com o Renato, porque eu acho que a gente tem que realmente tem que se fazer umas manhaneiras, incluindo, eu já falo isso há um tempão também, incluindo os veículos progressistas. Mas queria te ouvir, inclusive, porque eu fico com uma certa dificuldade de ver o Lula no Bial, depois do Bial ter dito aquela coisa sobre o polígrafo. Eu acho que seria incoerente. Não, isso aí é totalmente de acordo. Quer dizer, você dizer que você, para entrevistar alguém, você tem que usar um detector de mentiras, é você fechar as portas o resto da vida para qualquer entrevista. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Em muitas entrevistas, teve um momento, estou tentando lembrar aqui agora, vocês me ajudem, por favor. Recentemente, o Lula deu uma entrevista exclusiva, acho que para a Rede Globo, que em parte foi uma armadilha, porque ele mal conseguia completar o raciocínio e havia um pouco essa ideia de um jornalismo como pugilato. Porque é um pouco essa ideia, né, Felipe? Há certos jornalistas que encaram o jornalismo como pugilato. A pessoa não consegue nem completar a frase. Já vê uma contradição, é impossível. Mas vocês citaram as Manhaneiras, me permitam falar um pouquinho sobre elas, porque eu tenho muito contato, por motivos pessoais, sempre tive muito contato com a realidade mexicana. Nas duas primeiras eleições do López Obrador, a eleição em 2006, em que ele foi roubado, ele venceu as eleições, mas ele perdeu, mas deram a vitória para o Francisco Calderón. E em 2012, ele realmente perdeu para o Henrique Peña Nieto. Nas duas ocasiões, eu estava no México. E mesmo antes. E algo que sempre me impressionou muito, Renato, eu não sei se isso no Brasil, se há essa dimensão no Brasil, Dri, mas nós consideramos corretamente que houve um processo de demonização de um partido no Brasil, do Partido dos Trabalhadores. Que ele tenha sobrevivido a essa demonização constante é algo que no futuro deve ser estudado. Mas vocês acreditem no que eu direi agora. A campanha de difamação contra o López Obrador, o ódio contra o López Obrador, é algo que vocês não podem imaginar. Me impressiona. E eu vim do Brasil. Em 2006 e 2012, as principais televisões mexicanas, principalmente a Televisa, que é uma espécie de Rede Globo do México, a campanha contra o López Obrador é uma coisa impressionante. As entrevistas que o López Obrador tentava dar, e ele tinha que ir, não tinha jeito, em Televisa, não eram entrevistas, eram rituais de humilhação. Quando o López Obrador, finalmente, em 2018, que era a sua última cartada, consegue vencer as eleições, ele consegue vencer as eleições por dois aspectos. Uma crise completa do sistema político mexicano, inclusive uma figura como Carlos Slim, que é o homem mais rico do México, deu uma entrevista em 2018 dizendo: chegou a hora do López Obrador. Mais ou menos dizendo o seguinte: não vamos roubar de novo a eleição. E o López Obrador não somente teve maioria, como fez maioria na Câmara e no Senado, com o partido dele, Morena, o Movimento de Regeneração Nacional. Mas tem uma coisa importante dele que nem todo mundo sabe. Eleição de 2018. A máquina sistemática de calúnias e de desinformação começou contra o López Obrador. O que ele fez? O López Obrador é evangélico, assim, tucu, evangélico mesmo. Nunca utilizou politicamente a religião, mas é evangélico. Ele teve uma estratégia que é típica de alguns grupos evangélicos. Em 2016, ele montou um autêntico exército de voluntários jovens no México que fizeram a campanha de porta em porta. Em todo o México, dividiram o México em zonas eleitorais e designaram pessoas que batiam de porta em porta, Renato. Diziam: senhora, pode braca nos ter por 5 minutos. O povo mexicano muito hospitaleiro dava tortilha, café, era uma maravilha.
O jovem entrava, eu não posso mostrar o celular porque eu estou gravando dele. Mostrava o celular para a senhora e dizia: a senhora tem celular? Sim, sim, claro, amigo. A senhora tem o WhatsApp? Ah, por supuesto. Posso mostrar para a senhora como funciona fake news? Renato, por 2 anos. Felipe, olha que importante isso. Por 2 anos, milhares de voluntários jovens foram conversar com as pessoas dizendo: olha, boa parte do que acontece que diz o Lopes Obrador é mentira. O que aconteceu? Em 2018, começa a campanha. Em 2006, a campanha do Lopes Obrador foi muito prejudicada porque o Chávez, o Hugo Chávez, que ainda estava vivo, deu uma declaração desastrosa de apoio ao Lopes Obrador, e como o México é um país muito nacionalista pela oposição dos Estados Unidos, teve um efeito terrível na campanha do Lopes Obrador, como se fosse uma interferência estrangeira na política mexicana. Em 2018, inventaram que o Lopes Obrador era candidato do Putin. O que fez a juventude que apoiava o Lopes Obrador? Difundiu pelo WhatsApp a seguinte notícia: Lopes Obradorovski e Putinovski vão encontrar-se em Acapulcovski. Tornaram piada, tornaram a fake news piada. Ele volta ao poder em 2018 e enfrenta a mesma campanha maciça de desinformação e de calúnia. O que faz o Lopes Obrador? Tem uma ideia única, que eu acho que ele exagerou um pouquinho, para dizer a verdade, que é o seguinte: as mañaneiras que vocês se referiram. Lopes Obrador, muito cedo, 7, 8 horas da manhã, no Palácio, era o único momento que ele falava. E ele dava todas as notícias importantes do governo nessa hora. O que ele conseguiu com isso, Dri? Uma coisa notável. Ele só falava nessa hora, estava lá toda a imprensa, coletivo. Então, o que ele fazia? Ele desmentia fake news do dia anterior, começando. E depois, ele pautava a imprensa do dia inteiro, porque ele dizia as notícias importantes do governo às 8 horas da manhã. A imprensa tinha que repercutir. O que ele fez com isso? Ele politizou o cotidiano mexicano. Ele respondeu à extrema-direita que hiperpolitiza o cotidiano para despolitizar a polis. Ele resolveu repolitizar a gestão pública para repolitizar a polis. A Cláudia Sheinbaum está fazendo a mesma coisa. E olha que importante isso. Ele venceu, quando ele saiu do governo, ele tinha um índice de aprovação entre 60% e 65%. A Cláudia Sheinbaum venceu com 61%. Percebe, Renato? O Lopes Obrador politizou o dia a dia da gestão pública. Essa politização faz muita falta ao Brasil. Eu creio que ir nas principais... Eu compreendo a angústia do companheiro, mas as principais, a Globo News, etc., haverá um limite muito grande, porque é o jornalismo pugilato. Ele deve ir, mas com limites. Mas o presidente Lula precisa falar mais conosco, Renato. Não há nenhum político brasileiro, a única exceção, embora não... Eu diria que o único político brasileiro que pode ombrear-se com o presidente Lula na capacidade de comunicação é o ministro do STF, Flávio Dino. Mas a capacidade de comunicação do presidente Lula direta é absolutamente fundamental. Que o presidente Lula esteja, nós poderíamos dizê-lo, sonegando a sua presença para o povo brasileiro, é o maior erro que ele pode cometer. É muito importante que o presidente Lula volte a ter uma presença mais sistemática, uma vez por mês, uma coletiva para a mídia alternativa, e que o presidente Lula venha falar com vocês. Vá no TV 247, vem aqui na TV Fórum, vá na Ópera Mundi, vá no ICL, vamos conversar com pessoas, porque eu tenho certeza que se o presidente Lula tivesse 1 hora para conversar com vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês estariam dispostos a escutar o presidente Lula, fazer as perguntas necessárias, mas escutá-lo. Pedro Bial e companhia não querem escutar o presidente Lula, querem apenas falar e criar essa espécie de jornalismo pugilato. Muito bem, professor. Diga. E você viu que, por exemplo, na semana passada que começaram a criar aquela fake news que a Janja tinha criado um climão lá com o Xi Jinping e tal, foi tão importante no dia seguinte, o Lula, numa coletiva, chamou para ele e falou: não teve climão nenhum, a pergunta foi minha e a Janja pode falar o que ela quiser. A resposta, se ele não tivesse dado essa coletiva, não tivesse falado, talvez ia ficar aí a história do climão prevalecendo, né? E foi dele, né? Então,
E a fake news que a primeira-dama teria levado 200 malas para a Rússia? É uma coisa louca, porque, Felipe, o que você faz com 200 malas? Assim? Dinheiro do INSS. E o dinheiro ainda era do INSS, né? Mas isso está na lógica. O Steve Bannon ele dizia muito isso, né? Quanto mais bizarra for a notícia, melhor. Então, sempre exagerem na fake news, porque ela terá uma reverberação maior. A dica, né, inspirada em Goebbels, do Steve Bannon. Meio que o grotesco do Wolfgang Kaiser presente. A estética do grotesco associada, né, ao absurdo. Então, isso funciona muito, né, João? Funciona muito, com muita eficácia, com muita eficiência. Quanto mais grotesco, mais reverberação. E aí a fake news ela simplifica. Vocês se recordam como a Carla Zambelli apareceu no espaço público depois da participação dela gloriosa no movimento feminista Fêmea, etc.? Vocês se recordam que ela gravou diante de uma loja da Havan, ela gravou um vídeo dizendo que a loja, na verdade, era da família da Dilma e que a loja se chamava Havan em homenagem à Havana, que era uma declaração comunista? É inacreditável. Agora, tem uma coisa... Está nessa lógica. Agora, mas, Felipe, aqui tem uma coisa que me preocupa. Deixa eu comentar com vocês para escutar. Vou ser bem breve, estou falando muito, estou preocupado. Vou ser bem breve agora. Imagina, tá uma aula aqui. Eu acho, Renato e Dri, que nós cometemos um enorme erro. Por exemplo, quando a Carla Zambelli, que nem era deputada, gravou esse vídeo dizendo que a Havan pertencia, não me recordo se ela disse que era a filha da Dilma ou o filho do Lula, não me recordo agora, acho que era da Dilma, não era? Da Dilma. Tá. A presidente Dilma, eu compreendo o enorme desprezo que a presidente Dilma tem por esse tipo de ação. Mas teria sido indispensável que ela tivesse sofrido um processo, porque ela incorreu em 3 crimes graves, crimes contra a honra. Ela incorreu em injúria, difamação e atribuição falsa de crime, porque ela atribuía o império da filha da Dilma construído com dinheiro público, de corrupção. Então, me parece que nós hesitamos muito, nós falhamos ao não lançar mão sistematicamente de instrumentos que o Estado Democrático de Direito coloca à nossa disposição. Nós permitimos demais que essas bizarrices se transformem em votos nas urnas. Porque quando a bizarrice cria visibilidade, a visibilidade gera, de um lado, monetização, do outro, capital político. Quando o capital político se converte em votos nas urnas e se transforma em mandato, essas pessoas se sentem absolutamente imunes. Eles confundem imunidade parlamentar com impunidade para crimes. Mas, em alguma medida, Felipe, eu realmente estou convencido que a responsabilidade é nossa. Somos nós que não temos a capacidade de recorrer aos instrumentos legítimos e legais para punir essas bizarrices, porque essas bizarrices, elas podem parecer caricaturais, mas não são. Elas são crimes. Nós deveríamos começar sistematicamente a tentar responsabilizar penalmente essas pessoas. São crimes e tem método, tem uma metodologia. Elas estão ali com uma função, não são gratuitas também. Diga, Renato. Não, porque eu tô aqui ouvindo vocês, mas concordo em gênero, número e grau. Dri, temos mais alguma notícia, professor João César, comentar? Tem vários comentários aqui. Eu queria que ele divulgasse o curso dele. Porque também, senão... Muita gente já falou aqui que quer fazer William Shakespeare, Imaginação Literária e Política Contemporânea. Conta pra gente desse curso, João. Olha, é a primeira vez que eu vou oferecer um webinário. Algumas pessoas tinham me pedido para fazer um curso, mas para fazer um curso bem feito, eu precisaria de umas 25 horas de gravação. No momento, eu não disponho de tempo. Então, uma opção que surgiu é esse webinário. Como é que funciona um webinário? Nós nos encontraremos no sábado, dia 31 de maio, e no domingo, 1 de junho, e passaremos de 6 a 8 horas lendo passagens selecionadas de 4 peças shakespearianas. A ideia por trás, Felipe, responde à sua primeira inquietação. A pergunta é:
o que pode a imaginação literária diante dos desafios da política contemporânea? Eu creio que pode muito. Pode nos ajudar a compreender as estratégias discursivas, pode nos ajudar a desvendar a retórica dos afetos da extrema-direita, porque tudo isso está no Shakespeare. E pode, sobretudo, nos ajudar a projetar cenários. Então, veja, no sábado, nós vamos discutir 2 peças. A primeira e a última tragédias políticas do Shakespeare, Titus Andrônicos e Coriolano. O tema dessas 2 peças é como, toda vez que a linguagem perde o protagonismo na ágora, a violência torna-se protagonista. Se eu precisasse sintetizar essas 2 peças com versos de um autor brasileiro, seria de um autor que não é conhecido por ser poeta. Olha que interessante, Dri. Seria do romancista Paulo Lins. O Paulo Lins começou sua carreira literária como poeta. E ele tem um verso que resume perfeitamente as 2 peças do Shakespeare. O verso, olha que verso bonito, ele diz assim: falha a fala, fala a bala. É isso. Toda vez que a linguagem falha, o que fala, no caso do Coriolano e do Titus Andrônicos, não pode ser a bala, porque não havia arma de fogo. Então, no caso do Shakespeare, seria assim: falha a fala, fala a espada. Então, nessas 2 primeiras peças, nós vamos passar umas boas horas do sábado lendo passagens selecionadas para compreender como a perda da linguagem, a incapacidade do diálogo se traduz na violência. Isso é a extrema-direita contemporânea inteira. No domingo, nós vamos discutir passagens selecionadas de 2 peças pelas quais eu tenho enorme paixão, que é Ricardo III e Macbeth. Nas 2 peças, o tema central, e parece que o Shakespeare escreveu pensando nos dias de hoje, o tema central é como fake news e teorias conspiratórias tornam-se um autêntico motor de ascensão para a chegada ao poder. O Ricardo III, que é o primeiro vilão do teatro mundial, que não é um vilão dissimulado como Iago, pelo contrário, ele tem orgulho de ser vilão, ele tem uma espécie de vilania ostentação, e ele define como ele chegará ao poder, e ele chegará ao poder lançando mão de fake news e teorias conspiratórias. E nós vamos analisar como isso acontece na peça. Em Macbeth, é o mesmo, a força das narrativas como instrumento de dominação política, mas com uma diferença. Em Macbeth, eu termino. Na cena final, quando Macbeth é finalmente derrotado, ele é derrotado por um militar chamado Macduff. E antes de derrotá-lo e matá-lo, o Macduff diz a palavra-chave. Ele olha para o Macbeth e fala assim: show thy face, tyrant. E eu posso aqui traduzir com a ajuda do Cazuza. Ele diz assim: tirano, mostra a tua cara. Renato, no espaço público, nós precisamos resgatar a coragem do Macduff. Nós temos que dizer: Jair Messias Bolsonaro é um tirano. Donald Trump é um tirano. E o tirano mais perigoso de todos é o projeto de tirano neoliberal privatista, que se chama Tarcísio de Freitas. E nós temos que ter coragem no espaço público de dizê-lo. Show thy face, tyrant, Tarcísio de Freitas. Se nós não tivermos coragem de dizê-lo no espaço público, claramente eles dominam. É isso, Dri. Nós vamos passar sábado e domingo, de 6 a 8 horas, conversando, lendo as passagens e pensando sobre a política contemporânea. Eu acho que é simpática a ideia, não é? Muito simpática. Eu estou colocando no chat, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Tem já uma galera interessada aqui do chat. Ah, que bacana. Muito legal a ideia, a proposta. E vou ler aqui os superchats também. Então, vai ser no sábado, 31 de maio, domingo, 1 de junho. Então, se inscrevam. Muito bacana. E deixa eu ler aqui os superchats. Obrigado, pessoal, pelo espaço. E liberando também o professor. Professor João, em que parte do corpo você passaria o perfume da Zambé? Dizem que é um bom repelente, é porque ela falou agora que ela vai se dedicar a uma linha de cosméticos com... É verdade? Eu não sabia disso. Bom, mas olha, vamos tornar esta caracterização do sucesso da extrema-direita? Felipe, a extrema-direita triunfa porque a extrema-direita representa a monetização radical da vida política. Tudo que eles fazem
tem como finalidade monetizar. São duas tríades. E nós vamos tratar disso também no webinário, Dri. Olha, a primeira tríade da extrema-direita. A extrema-direita precisa do lacre. Sem o lacre, não há like. Sem like, ou seja, visibilidade, não há lucro. Dinheiro na mão é vendaval e voto, capital político. Exemplo máximo disso, Nicolas Ferreira. Agora, para conseguir o lacre, que gera o like, que permite o lucro, o que faz a extrema-direita? São 3 M's. Mente. Mente para manipular a militância. Manipula para monetizar. Veja, Renato, para Carla Zambelli e tutti quanti, Dri, os 58 milhões de votos do Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro de 2022 não são 58 milhões de votos de eleitores. São 58 milhões de clientes potenciais de um mercado altamente engajado, um mercado de nicho, que é o mercado monetizador da radicalização política. A extrema-direita é marxista involuntariamente. Se o Marx dizia no Capital que a moeda tornou-se o tradutor universal, a extrema-direita tornou a monetização a razão de ser da vida política. Por isso eles fazem a militância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por muito tempo eu achei que era uma questão ideológica. Eu estava equivocado, eu demorei a compreender. Eles fazem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eles estão ganhando dinheiro, eles estão monetizando, como o Bolsonaro agora, que pede Pix para pagar as despesas do filho em Orlando. Como a Carla Zambelli vendendo agora perfume e batom. Parece que o batom vai se chamar espanhol. E aqui o José Cruz diz: enquanto a esquerda fica sem fazer a luta política, o bonde vai passando. Já havia até falar que a mulher de Tarcísio de Freitas já está sendo preparada para o governo. Chupa essa manga, será eleita? Que acham? Para governo? Será que é isso que ele quis dizer? Eu acho que é, né? A mulher... Só falta isso, né? Agora já não basta a Michele, né? Mas, José Cruz, deixa eu lhe dizer uma coisa em relação ao Tarcísio de Freitas e ao Guilherme Derrite. É preciso que a mídia alternativa comece a veicular um nome e, sobretudo, análises importantes sobre o Nayib Bukele. O Nayib Bukele será o fiel da balança em algumas situações na eleição de 2026. Já há grupos e movimentos que estão se apropriando da imagem do Nayib Bukele e que começam a fazer propostas como se não fossem nada, que são as propostas do Nayib Bukele para a segurança pública. Para que vocês tenham uma ideia, El Salvador vive em regime de exceção desde o dia 27 de março de 2022. No dia 27 de março de 2022, aprovou-se um regime de exceção por 30 dias e ele tem sido renovado desde 26 de abril de 2022 até hoje. É uma renovação constante do regime de exceção. O que significa isso? Suspensão do habeas corpus. É como se El Salvador vivesse hoje no AI-5 brasileiro de 68. Já há movimentos políticos e já há políticos que estão tentando se associar ao Nayib Bukele. Por exemplo, que para mim foi uma surpresa muito grande, o Eduardo Paes anunciou que para a sua campanha do governo do estado do Rio de Janeiro, que provavelmente ele tentará ano que vem, ele anunciou uma viagem a El Salvador. Você viu isso, Felipe? Ele anunciou uma viagem a El Salvador para aprender com a experiência do Nayib Bukele. O Tarcísio de Freitas é um laboratório da introdução da militarização de todos os aspectos do cotidiano no Brasil. O que o Nayib Bukele representa é uma militarização do cotidiano. É essa a função histórica do Tarcísio de Freitas que nós temos a obrigação de denunciar desde agora. João, quem está te mandando um abraço aqui é o nosso querido, teu xará, né? João Pedro, o autista dos desenhos. Eu gosto muito dele. Grande abraço, João Pedro. Gosto muito dele. Um artista maravilhoso. Ele é fantástico. E ontem ele esteve na Bahia, lá com Jerônimo. Tá bacana. Todo mundo. O João Pedro está ficando famoso.
Ele já é famoso. Famoso. E a Marga diz: se o Lula for no programa da Vera, vai cair no meu conceito. Ele tem que dar entrevista para quem nunca largou a mão dele, ou seja, a mídia progressista. É isso aí. A Tânia diz: entendo, Rovai, mas nós que estamos aqui já somos Lula. E em comunidades se informamos pelas TVs abertas e não pelas mídias. Em comunidades se informam, né, pelas TVs abertas e não pelas mídias independentes. E a Tânia diz que já deu aula em comunidades e sabe bem como é. Quem vê Roda Viva e Pedro Bial, assim, com todo carinho, não. Eu não acho que seja comunidades, assim, não acho. Então, acho que nesse caso, se você falasse tem que ir a programas populares, ele tem até ido em alguns, tipo, né? Ratinho. Mas o Lula tem que falar mais, isso eu acho. E a Denise diz: amo o João César na Fórum, deixam ele concluir o raciocínio. Professor, compartilha as lives literárias no YouTube, não tem o Insta, que você faz as lives literárias também no Instagram. Isso, às sextas-feiras, Muito obrigado. É outro projeto, que é a ideia disso. Toda sexta-feira, às 19 horas, eu abro uma live no Instagram, gratuita, claro. Abro uma live, já chegamos na live de número 13 e passamos 50 minutos falando só de literatura, porque, Felipe, eu estou convencido que para derrotar a extrema-direita de maneira definitiva, nós temos que baixar a bola, abaixar a temperatura e voltar a uma certa normalidade. Falar de literatura, falar de música, falar de arte, falar de futebol. Não podemos deixar que o nosso imaginário seja colonizado permanentemente pelas bizarrices da extrema-direita. Por isso que eu comecei essa entrevista lembrando que 10 anos atrás, o que nós dois fazíamos, João, era isso, era discutir literatura. E acho muito bom você trazer Shakespeare para esse contexto. É isso que precisamos, trazer mais a arte para o contexto que estamos vivendo. E eu acrescentaria na teoria da conspiração até Otelo, e o Lenço de Desdêmona está aí para comprovar isso. Boa. Coisa que eles odeiam, né? A arte e a cultura. E o Ayrton diz que aula maravilhosa e profunda e uma cópia tem que ser enviada para a presidência da República. Vamos enviar o vídeo. É conversa, não é aula, não. É uma conversa, um bate-papo. E eu queria agradecer muitíssimo, João César. Muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Prazer tê-lo aqui conosco. E já vou dizer até a próxima. Bom, e vamos divulgar o curso do Muito obrigado. Uma alegria falar com vocês, uma alegria grande rever o Felipe. Um abraço. Um abraço, João. Tchau.